o nosso passado. No vídeo de hoje nós vamos entender o que fazer com esse passado, né, o que passou na nossa vida e que muitas vezes nos causou tantos traumas, tantos medos, tantas inseguranças, né? E às vezes a gente também não quer nem olhar para isso porque causa muito sofrimento. Então vamos ver o que a gente pode fazer para estar melhorando o nosso passado. Será que tem alguma coisa para fazer para melhorar o nosso passado? Então, as dicas que eu trago aqui, né, a dica que eu vou trazer de hoje é do livro Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. Então, podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. Então, a gente não vai poder mudar o nosso passado, nós podemos mudar a nossa atitude em relação ao passado. Seja bem-vinda, Dirce. O passado é passado, não podemos mudá-lo no presente. Todavia, podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado. Como é tolo nos punir no presente porque alguém nos magoou no passado distante. Muitas vezes acontece algo na nossa vida e a gente fica remoendo aquilo a vida toda, né? Então, olha, ela coloca aqui, como é tolo nos punir no presente porque alguém nos magoou no passado distante. Muitas vezes digo a pessoas que possuem profundos padrões de ressentimento: por favor, comece a dissolver o ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere até estar sob a ameaça do bisturi de um cirurgião ou no seu leito de morte, quando terá de lidar também com o pânico. Quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossas mentes no trabalho de cura. Precisaremos de mais tempo para primeiro dissolver nossos medos. Então, o que ela diz aqui, né? A Louise Hay, ela trabalha muito com a questão cura física e emocional, mas muito cura física, né? Então, ela fala assim, ó, não deixe para resolver o teu passado, os teus problemas, quando você está no leito, né? Na ameaça do bisturi do cirurgião, ou mesmo no leito de morte. Muitas vezes, muitas pessoas deixam para se resolver a vida lá, né, quando tá no final da vida. Então presta atenção nisso, porque esse sentimento, essas mágoas que nós guardamos, eles trazem consequências para nossas vidas, né? E muitas delas são doenças físicas, porque o emocional ele afeta muito o nosso corpo físico. Então, ó, quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossas mentes no trabalho de cura, porque nós já estamos num estado muito avançado. Então, quanto antes a gente começar, né, pensar nisso, se resolver, ali para frente vai ter uma dica do que fazer, né, para resolver esse passado. Tem dicas aqui, o que a gente pode estar fazendo para resolver esse passado que nos causa tanto transtorno, né? Precisaremos de mais tempo para dissolver nossos medos, ela diz, quando estamos com pânico, né? Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo. Eu vou retornar aqui, ó. Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo. Então, o grande problema da humanidade, os nossos problemas, muitas vezes é nos colocar como vítima. É os outros que fazem as coisas pra gente, é o outro que me afeta, tudo é fora, né? E a gente não observa que a gente cria essa realidade. Então, quando a gente deixa de ser vítima, a gente começa a se tornar protagonista da nossa história. E aí nós temos como escolher diferente. Então, para de ser vítima nesse momento. Se tem uma situação aí na sua vida que está te desafiando, tem que parar de ser vítima para que você possa escolher a sua realidade. Então, continuando aqui, é vital que nos liberemos dessa ideia e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não nos apoiam e não nos nutrem. Até mesmo nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que tenhamos um Deus por nós, não contra nós. Então ela quer dizer aqui, né, que muitas vezes nós temos crenças de que Deus está aqui para nos julgar, nos condenar, né? Aí não vou entrar no detalhe porque todo mundo sabe muito bem o que é.
mas ela quer trazer que a gente tenha um Deus que está junto com a gente, né? Que está conosco nos momentos desafiadores da nossa vida e que Ele faz parte disso, Ele é o Criador e nós somos co-criadores com Ele. Então, que Ele está por nós e não contra nós, né? Então, para nos libertarmos do passado, o que nós devemos fazer? Aqui está a dica de ouro. Devemos estar dispostos a perdoar. É uma dica simples, é uma dica fácil, que todo mundo sabe, mas na prática poucos têm a coragem, né, de estar disposto a perdoar. E é que também nós confundimos muito essa questão de perdoar. Nós achamos que perdoar nós temos que conviver com quem nos magoou, né? Temos que aceitar a situação, temos que esquecer, e não é isso. O perdão é você lembrar da situação, mas sem mágoa, sem que isso doa dentro de você. E talvez você nunca mais precise falar com a pessoa que te magoou. Mas se você, dentro de você, estiver resolvido isso, você perdoou, isso está perdoado. E você vai saber isso se você tiver uma boa saúde. Se você tem uma boa saúde, é sinal que você está conseguindo liberar essas emoções, liberar esse perdão para quem quer que seja. Então, a pessoa que não está com uma saúde boa, presta atenção onde está, né, a situação emocional que está afetando você. Qual é a raiva que você tem guardado? Qual é o medo, né? A falta de perdão ali, todas essas coisas acabam que afetam muito a nossa saúde, né? Então, para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Aqui eu quero fazer um parênteses. Muitas vezes, né, a gente tenta tratar as outras pessoas com gentileza, com delicadeza, com respeito, mas para com a gente mesmo a gente não tem isso, né? Quantas vezes nós nos julgamos, nos condenamos, nos falamos coisas pra gente mesmo que a gente não falaria para uma outra pessoa. Por mais inimigo, entre aspas, que essa pessoa seja, você não vai falar certas coisas que às vezes você fala para você mesmo. Como, por exemplo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Tem muitas pessoas que falam palavrões, né, maiores que eu não vou falar aqui. Então, assim, tem tantas situações que a gente acaba fazendo pra gente mesmo muito mais do que a gente faria para outra pessoa. Então, lembre-se, eu tenho uma teoria comigo agora que eu tô trabalhando nessas semanas aqui, que é o seguinte, em relação a filho, né? Mas vale para tudo na nossa vida. O psicólogo lá, que eu não lembro o nome, a Dirce sabe bem certinho ali o nome dele, mas eu não vou lembrar agora. Ele fala assim, se o teu filho derrama algo, né, derrama um suco, por exemplo, na mesa, o que você faz? Normalmente briga, reclama, xinga, faz limpar, faz aquela coisa toda, né? E se uma visita fizesse isso na sua casa, o que você faz? Normalmente a gente acaba dizendo assim, ai, não se preocupe, não foi nada, tá tudo certo. A gente corre lá e limpa, né? A gente corre lá e limpa a sujeira que a visita fez. Então, por que a gente não faria isso com o nosso filho também? Que ele está aprendendo. Claro que precisamos educá-los, mas eles estão aprendendo também. E assim a mesma coisa com a nossa vida. O que você falaria para o seu amigo, por exemplo? Se o seu amigo falhasse, se o seu amigo fosse fazer alguma coisa e não desse certo. Normalmente você encorajaria esse seu amigo, você falaria que foi bom, que tá melhorando, que, né, a gente sempre fala essas coisas para os nossos amigos. E pra gente mesmo, a gente muitas vezes se condena, né? Então, vamos cuidar um pouco mais do nosso cuidado com a gente mesmo. Nós somos pessoas, nós precisamos do carinho, do cuidado nosso mesmo. Muitas vezes nós esperamos dos outros e não temos, né? Quando a gente espera de fora não vem, a gente nunca está satisfeito. Mas a gente mesmo, fazer com a gente mesmo, ter esse carinho e se perdoar. O que você fez no passado, lembre-se de que você fez no passado, aquele dia que você tomou aquela decisão,
ela foi a melhor decisão que você tomou na sua vida naquele instante. Ninguém toma uma decisão de propósito para se ferrar. Se a gente se ferra com a decisão que a gente tomou, naquele momento que a gente tomou a decisão, ela foi a melhor que a gente poderia ter tomado naquele momento, com o conhecimento que a gente tinha naquele momento. Então é importante a gente aprender isso, que, né, agora já tô lembrando outras coisas que minha mente vai bem rápido, né? Então, mas voltando aqui, né? O que nós fizemos há 20 anos atrás foi o melhor que a gente poderia ter feito dentro daquele conhecimento que a gente tinha. Então, se você fez algo que não foi tão bom, se perdoe. Não adianta você ficar lá remoendo, se machucando, se condenando pelo que aconteceu 20 anos atrás. O que acontece? Agora eu vou puxar a lei da atração aqui também. O que acontece quando você fica pensando e se condenando e julgando o que aconteceu 20 anos atrás? Você está criando o teu próximo passo, né? De mais condenação, mais julgamento, mais falta de perdão para frente. Então a gente tem que aprender com o passado. O passado é isso, aprender, perdoar e bola para frente, né? Então aqui, ó, vou ler de novo. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Esse é o ponto principal. Muitas vezes nós não queremos. E a gente fala, eu não consigo. Quando eu não quero, eu falo não consigo, porque eu não quero, muitas vezes, é desafiador você ter a coragem de dizer eu não quero fazer isso. Mas quando eu digo eu não consigo, fica mais fácil para as outras pessoas entenderem. E como a gente vive muito no julgamento do que o outro vai pensar da gente, a gente fala eu não consigo. Então, pensa em todos os não consigo da sua vida aí, se na verdade não é eu não quero, né? E tá tudo bem, a escolha é sua, você pode, você tem o poder e você tem a liberdade para dizer não a hora que você quiser, mas não minta para você mesmo, né? Então, ó, muitas vezes não sabemos como perdoar ou talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. Para a nossa própria cura, é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Lembre-se que a todos é a todos e a mim mesmo, né? Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Olha uma frase que a gente pode falar, né? Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação nos liberta. Então aqui é a dica, né? Vou ler de novo. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Muitas vezes a falta de perdão é o quê? Eu fico bravo com alguém porque eu tenho uma expectativa de como aquela pessoa deveria agir comigo. E quando ela não supre essa expectativa, eu fico frustrado, porque a minha expectativa foi frustrada. Não é que a pessoa causou isso, mas o que estava em mim, a expectativa que estava em mim, causou essa frustração. Então, essa frase é bem legal falar, ó. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo, o liberto. Então, aqui também, pessoal, dá para fazer o Ho'oponopono. Você mentaliza a pessoa ou a situação que você quer perdoar, ou você mesmo, e você fala as palavrinhas mágicas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vou continuar lendo aqui que o texto está muito importante. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Então eu vou ler de novo. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão. Sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro dos nossos corações para descobrirmos quem precisamos perdoar. E isso, pessoal, qualquer doença, tá? Muitas vezes a gente não acredita que o emocional pode causar tudo isso na gente. Mas se tu tá com problema de saúde, o que custa? O que custa você procurar o emocional e ver quem que você precisa perdoar e se perdoar e viver uma vida mais leve, né? Estávamos conversando essa semana sobre algumas situações, né? Eu não vou falar aqui a doença porque vai identificar muitas pessoas.
Mas a gente estava conversando, eu e uma outra pessoa, e a gente observando as características da pessoa que estava com tal determinada doença, e são várias pessoas, né? Então, normalmente são pessoas raivosas, ansiosas, estressadas, que não querem perdoar ninguém e são muito julgadoras com elas mesmas, né? Talvez não com o outro, mas com elas mesmas. E são pessoas que a gente conhece, né? Então, assim, e daí o que eu falei, né, para essa pessoa, por isso que eu faço o Ho'oponopono todos os dias, porque eu também não sou diferente, eu também vim de uma cultura de guardar muita raiva, de guardar muito rancor, de julgar muitas pessoas, de julgar a gente mesmo. Então, por isso que a gente tem que estar presente todos os dias para que a gente não sofra, né? O nosso corpo não sofra as consequências da nossa mente, da nossa indisposição de perdoar as pessoas, né? Então vamos aqui, ó. O conhecido livro Um Curso em Milagres diz: toda doença tem origem num estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. Eu acrescentaria isso que a pessoa a quem você achará mais difícil perdoar é da qual você mais precisa se libertar. Olha que interessante aqui, eu, né, na minha consciência que eu tenho hoje, quando eu não perdoo uma pessoa, às vezes a pessoa nem sabe disso. Quem que está carregando esse fardo nas costas? É você, é a pessoa que não perdoa. O outro não está nem aí para o que você está sentindo, para o que você está pensando, para o que você está vivendo, né? Se ele acha que não precisa pedir perdão, é porque ele acha que o que ele fez está certo, ok? E a gente também, cada um com o seu interessante ponto de vista, né? Por isso que a gente muitas vezes não quer perdoar, porque a gente acha que a gente também está certo. E a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente fala, né? De se humilhar. Muitas pessoas acham que é humilhação, tá calor aqui. Muitas pessoas acham que é humilhação eu perdoar o outro, mas na verdade é libertação, porque não é porque o outro merece, não é porque o outro merece o teu perdão, porque o outro está certo, é porque você merece, né, se libertar dessa carga, desse fardo. Então ele diz aqui, ó, então a pessoa que você mais acha difícil de perdoar, talvez seja essa pessoa que você mais precisa se libertar dela. Parar de carregar essas pessoas ou essa pessoa nas suas costas, né? Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. Olha, interessante aqui, eu vou ler de novo. Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda coisa ir embora. Não precisamos saber como perdoar. O saber como não é da nossa conta, tá? Tudo o que necessitamos fazer é estarmos dispostos a perdoar. O universo cuidará dos como, de todos os como, né? O universo que vai cuidar o como que você vai perdoar. Então, sempre que você deseja alguma coisa, você só esteja disposto a desejar aquela coisa. No caso que é perdoar e se curar, né? Então, se você está disposto a se curar, se você está disposto a perdoar, esteja disposto. Não pergunte como, nem esteja preocupado com isso, porque o universo cuidará dessa parte. Compreendemos bem demais nossa própria dor. Como é difícil para a maioria de nós compreendemos que eles, seja lá quem forem, que mais precisam do nosso perdão, também estão sofrendo dor. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão, a consciência e o conhecimento que tinham na época. Aquilo que eu falei anteriormente, né? A decisão que essas pessoas, né, tomaram nessa época também foi a melhor que elas tinham dentro da consciência, do conhecimento, da compreensão que elas tinham na época. Então, o tempo passa, as pessoas crescem, as pessoas mudam, né? Outras melhoram, outras não, mas cada uma dentro do seu próprio crescimento. O que importa é que a gente não ter expectativa em relação ao outro, né? E o que aconteceu, o passado, tem que ser resolvido através do perdão. Quando alguém vem a mim com um problema, não importa qual seja, má saúde, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios,
criatividade sufocada, trabalho unicamente numa só coisa, ou seja, em amar o eu. Aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona. Olha que legal isso, né? Aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos, exatamente como somos, tudo na vida funciona. Então, se as coisas não estão funcionando na sua vida, o que a gente precisa olhar? O quanto eu estou me amando, me perdoando, me aceitando, me aprovando, para que as coisas na minha vida funcionem, né? É como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos. Nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos tornam-se mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena e criativa. Tudo parece acontecer sem nem mesmo tentarmos. Amar e aprovar a si mesmo, criar um espaço de segurança, confiança, merecimento e aceitação resultará na criação da organização da sua mente, criar relacionamentos mais amorosos em sua vida, atrair um novo emprego, um novo e melhor lugar para viver e até permitir que o seu peso corporal se equilibre. Pessoas que amam a si mesma e aos seus corpos não se prejudicam e nem prejudicam os outros, né? É como aquela história, né? Gente feliz não enche o saco. Então aqui, as pessoas que amam a si mesma e aos seus corpos não se prejudicam e nem prejudicam os outros. Por que as pessoas não prejudicam os outros também? Porque a gente entende que o outro não existe, que tudo é aqui, né? Sou eu comigo mesmo, sentindo o que eu estou sentindo, odiando o que eu estou odiando e criando a minha realidade. A minha emoção, o meu sentir, a minha falta de perdão, ele não chega até o outro. Ele volta e cria a minha realidade. Então, sabendo disso, né? Como eu falei antes, não é porque o outro merece. Se você acha que o outro não merece, tá tudo bem. Mas você merece. Você merece se libertar desse peso. A autoaprovação e a autoaceitação A autoaprovação e a autoaceitação no aqui e agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas das nossas vidas. Amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. Jamais nos criticarmos por nada. A crítica nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e o sermos gentis conosco mesmos nos ajudam a sair dele. Lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente se aprovar e veja o que acontece, né? Nós nos criticamos por muitos e muitos anos, a gente se julga o tempo inteiro. Quanto o meu cabelo não tá legal, quanto o meu nariz é grande, quanto a minha testa, né, tá grande, quanto minha bochecha tá grande, quanto a minha barriga tá grande ou tá pequena, sei lá, né, cada um com o seu julgamento. Então a gente se julga o tempo todo e todos esses julgamentos são interessantes pontos de vista, ou seja, crenças que estão criando a nossa próxima realidade. Então é bom a gente parar de se julgar, né, e parar de julgar os outros também. Então, lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente se aprovar e veja o que acontece. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, tudo é pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim, cada momento de cada dia. Abro-me à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber é revelado a mim e que seja o que for que eu precise, vem a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Tudo está bem no meu mundo. Então essa aqui é praticamente uma oração, né, pessoal? Tudo está bem no meu mundo. E essa inteligência, pessoal, cada um chama, né, do que quer. Aqui ela fala como poder, inteligência,
inteligência que uma inteligência nesse universo que cura, que tem todas as soluções. No nosso caso, a gente pode chamar de Deus, né? Para mim, é Deus, que é o poder criador de tudo. E é como ela falou ali no texto anterior, que a gente tem um Deus a favor de nós, né? E não contra nós. Então, eu vou ler esse pedaço aqui de novo, porque eu acho muito importante, né? Na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim em cada momento de cada dia. Abro minha sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Dessa inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim. E que seja o que for que eu precise, vem a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Vem na hora, no espaço e na sequência certos. Não é quando eu quero, quando eu estou preparado para receber. Tudo está bem no meu mundo. Ok? Então, o vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer essa experiência aqui sobre o perdão. E cada vez eu vejo mais e mais pessoas doentes, e muitas das doenças dessas pessoas poderiam ser evitadas, ou poderiam ser curados, ou poderiam ser amenizados através do tratamento das emoções. E aqui, no caso mais específico, né, no perdão. Então, esteja disposto a perdoar tudo e todos, inclusive você. Você vai ver como a sua vida vai se transformar. A nossa vida muda, as coisas boas começam a acontecer. Como a gente fala no Axis, parece mágica. As coisas acontecem muito fácil, muito rápido, a saúde melhora, a convivência com as pessoas melhora, tudo acaba melhorando a nossa vida. E é através de uma ação, a disposição de perdoar, a disposição de não ficar julgando, né, a nós mesmos e aos outros. Ok? Gratidão aí, né? Quem ficou até aí, a Dirce, que me acompanhou nesse vídeo inteiro. E estamos aí até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!